E aqui no Rio Grande do Sul, nós também tivemos movimentos. O governador Eduardo Leite fez algumas confirmações que a gente já acompanhava, já sabíamos que iam acontecer em relação ao secretariado, integrantes do primeiro escalão. E a gente vai, aqui no Esfera, começar a fazer uma rodada de conversas aí com estes novos secretários. E já está conosco na linha a nova secretária extraordinária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas. Boa tarde, secretária, bem-vinda. Boa tarde, Thaline, boa tarde aos ouvintes, muito obrigada. Então, secretária, desculpa, conta um pouquinho para a gente. O anúncio foi feito pelo governador na segunda-feira. Como é que estão os trâmites? Já está, imagino, tomando pé de toda a situação. E posse oficial ainda não aconteceu, né, secretária? Não, posse oficial não aconteceu. Não, na verdade, eu já estou aqui no gabinete do governador desde janeiro. Sim, exatamente. Eu estava numa secretaria executiva, né, ligada ao gabinete, e até foi uma boa experiência essa para avaliação, a nossa avaliação conjunta. O governador se ressentia de ter uma pessoa responsável por essas relações institucionais, relações com os municípios, com prefeitos, enfim, entidades, e com uma pessoa próxima a ele, que as pessoas sentissem assim também, né? A gente tem, né, muita afinidade, fui vice-prefeita dele, tinha, digamos, o perfil, e esses 3 meses serviram de experiência, né? E a avaliação foi positiva. Ele, então, achou por bem transformar essa Secretaria Executiva numa Secretaria de Estado, uma Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais. Então, na verdade, para mim, vai mudar um pouquinho, claro, mudou o status, mudam as responsabilidades, mas as atividades, né, não vão mudar tanto assim. Eu já estava fazendo essa relação, recebendo prefeitos, viajando pelas regiões, e, enfim, também fazendo, digamos, algumas pautas, acompanhando algumas pautas estratégicas nas reuniões do Plano Rio Grande, por exemplo, do DN1, uma relação assim, horizontal, né, com o governo, com as diversas secretarias. Então, isso vai seguir assim, né, e agora, claro, se fortalecer um pouco mais. Pois é, secretária, a gente está conversando com a secretária extraordinária de Relações Institucionais, como a senhora mencionou, não citei aqui para os ouvintes, mas daqui a pouco quem não acompanha de perto, a senhora mesmo explicou, né? A senhora já vinha atuando nesse cargo que era vinculado ali diretamente ao gabinete do governador e que, a partir então desse anúncio do Eduardo Leite, ganha um outro status. Nesses contatos, a senhora mencionou que tem acompanhado também, secretária, alguns projetos estruturantes do governo, estratégicos, e justamente por ser a sua pasta responsável pela coordenação e por esse contato de relações institucionais, a questão, secretária, envolvendo essa polêmica agora que voltou ao cenário em relação aos pedágios, em função do bloco 2 de concessões, que, aliás, houve uma reunião hoje de manhã com a base aliada no governo. Essa pauta entrou no radar aí da secretaria? Na verdade, Thalia, eu até estava nessa reunião, alguns secretários acompanharam, e eu estava numa parte da reunião, depois eu tinha já uma outra agenda, mas acompanhei. Na verdade, a minha pasta vai acompanhar essas questões, mas obviamente que aqui as questões envolvendo mais a Assembleia Legislativa essas funções são da Casa Civil, né? O secretário Arthur Lemos, que vem fazendo isso brilhantemente, vai seguir com essa responsabilidade. Como é um tema, como tu diz, estruturante, que diz respeito, né, ao Estado, às regiões, né, inclusive às lideranças locais e regionais, então, neste sentido, sim, passa pela minha secretaria. Nós devemos o governador vai receber lideranças, agora na sexta-feira também, das regiões impactadas. Eu estarei também presente, porque a minha responsabilidade, digamos, é de tentar melhorar, afinar cada vez mais a interlocução do governo, especialmente do governador, com essas lideranças locais. Então, esse é o meu papel, né? Então, claro, participar e acompanhar os grandes debates do Estado, isso, né, certamente vai estar no meu radar,
e ainda mais este debate, né, que é tão importante para o Estado, para o futuro do Estado, né? A gente precisa ser, todo mundo fala, um Estado mais competitivo, né? Nós já estamos aqui no sul do país, né? As questões logísticas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado, então tem que olhar para a questão da resiliência, a gente tem que se preparar para as mudanças climáticas, né? É nós que sofremos tanto, até porque isso vai ser cada vez mais um diferencial competitivo entre as regiões no mundo, aquelas mais preparadas, né? Para reagirem com rapidez e para prevenirem das questões climáticas vão ter uma vantagem competitiva, não há dúvida, isso de um lado, mas de outro lado, logística, né? Nós temos um estado em que a infraestrutura seja adequada, né? E o governo precisa da iniciativa privada para fazer muitos desses investimentos. Então, a discussão passa um pouco por aí e, com certeza, vou estar acompanhando essa e outras discussões importantes sobre o futuro do nosso Estado. Pois é, secretária, eu conversei essa semana, não, na semana passada eu conversei com ele aqui no Esfera Pública e ontem, inclusive, o secretário acabou me mandando uma manifestação em função de uma fala de um vereador aqui no Esfera Pública, o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e ele mencionou justamente isso, né, que o governo está dialogando, que o governo já trabalha e tem estudos em andamento para alterar a proposta original ali, especialmente em relação às tarifas previstas. O próprio governador Eduardo Leite disse que pode o governo acabar aportando um valor superior ao valor estimado ali na proposta original de 1,3 bilhão de reais para baixar o preço dessa tarifa, porque a questão da infraestrutura é importantíssima, né? E não tem como garantir mais desenvolvimento se não temos uma infraestrutura adequada nas estradas, nas rodovias. O secretário Arthur Lemos justamente disse que as mudanças vão considerar tanto as manifestações feitas ali no prazo da consulta pública, que inclusive foi ampliado, mas também, claro, dos deputados aliados. E os deputados falam muito da questão da tarifa, mas também falam da questão de alguns trechos que, na avaliação de alguns deputados, não precisaria duplicação, e sim uma terceira via. E como é que o clima foi tranquilo nessa reunião de hoje, que a senhora disse que acompanhou? Foi tranquilo, eu acompanhei só metade da reunião, né? Quer dizer, mais a parte de apresentação do governador, então não tive a oportunidade de ouvir os deputados, né? Infelizmente, porque deu uma colisão de agendas, mas foi um espírito tranquilo. Assim, esse governo, Thaline, é um governo de diálogo, acho que isso está mais do que provado, né? Desde nesses 6 anos aí, né? O quanto o governador se dispôs sempre a conversar, dialogar, expor e, sobretudo, ouvir. Então, a gente está nesse período de construção. Não, teve todas essas audiências públicas, encerrou esse período não porque encerrou o diálogo, mas porque estão sendo compilados os dados e as contribuições das pessoas que participaram, mas o diálogo com lideranças, né, com os deputados, com os prefeitos, esse segue, e a gente está recebendo as contribuições e mostrando, né, o impacto também de cada contribuição. A tarifa, a disposição de reduzir tarifa existe no governo, claro que isso, e aí a gente tem que avaliar junto o impacto disso. Vai ter um prazo maior para as obras, ou o governo vai ter que botar mais recursos, isso significa menos recursos para outras coisas, é uma questão de escolha, mas o que importa é que o governo está aberto a essa discussão no sentido construtivo, né, de se produzir um resultado para o Estado. O ruim é quando o pessoal bota na dicotomia, sim ou não a pedágio, fecha essa porta, porque a verdade é que o Estado vai ficar atrasado em relação a outros estados. Né? O pessoal gosta muito de falar do Paraná, né? São Paulo estão na nossa frente, são estados, e hoje o governador apresentou isso, que tem tributos mais altos do que o nosso, ICMS mais alto, IPVA mais alto, e malhas rodoviárias com muito mais incidência de pedágio do que nós temos aqui. E as pessoas estão lá empreendendo, investindo, estão sendo usados esses estados como exemplo de desenvolvimento, então o Rio Grande do Sul não pode ficar para trás, a gente não pode, até porque a capacidade de investimento do governo, ela vai diminuir ao longo dos próximos anos, porque nós vamos voltar a pagar dívida. Agora nós tivemos um período de investimentos e temos tido investimentos muito fortes nos municípios que o Estado tem feito
em todas as regiões, por conta também dos recursos das concessões já feitas, mas isso não dura para sempre, né? Então nós precisamos fazer investimentos inteligentes, estratégicos, aqueles que venham a construir no Estado uma situação, não, que seja proveitosa para o futuro, né? Que traga benefícios e que transforme o Estado do Rio Grande do Sul num Estado realmente competitivo, né? Um Estado onde vale a pena investir, onde novas oportunidades sejam criadas, onde os empreendedores, os investidores vejam boas oportunidades. Então, é isso que está em jogo nesse momento. Tem alguma pauta que seja prioritária ou estratégica para a senhora pessoalmente, secretária? Olha, na verdade, a minha prioridade é ter esse contato com os municípios, né? O governo do estado já é muito municipalista, né? Tem um governador que foi prefeito, que sabe, né, que o concreto mesmo são os municípios, porque é o território que é o que há de concreto, portanto as políticas públicas se dão de forma muito mais efetiva nos territórios, né, municipais, e portanto um governo que está muito atento a isso, mas né, eu acho que posso contribuir nessa aproximação, nesse fortalecimento maior dos laços, nessa interlocução, né, nesse diálogo aberto com as lideranças municipais, e acho que isso só contribui, né, para a gente ser um Estado mais coeso, um Estado unido, né, que pense junto o futuro. Então, a prioridade é essa mais genérica, mas, claro, acompanhando todas as pautas importantes, estratégicas, importantes para o governo, importantes para a sociedade gaúcha. Eu não posso deixar de lhe perguntar, aproveitar nossa conversa, a gente está conversando com a secretária extraordinária de Relações Institucionais, a Paula Mascarenhas, porque a senhora é presidente do PSDB aqui no Rio Grande do Sul. E, recentemente, o governador Eduardo Leite ele fez 2 manifestações, secretária. Primeiro, manifestando, ele já tinha feito essa sinalização, mas ele foi bem mais claro, dizendo que o vice-governador Gabriel Souza, ele considera Eduardo Leite como seu sucessor natural, e o Leite deixou bastante claro que deve apoiar a candidatura do Gabriel Souza na eleição ao Palácio Piratini de 2026. E ele também sinalizou, é claro, que a prioridade do governador é o cenário nacional, presidência da República, mas ele não descartou a possibilidade, caso não seja possível, fazer essa construção política, que depende de uma série de fatores, inclusive do PSDB nacional e de fusões e federações que estão em negociação, mas disputar uma vaga ao Senado. Como é que o PSDB recebe esse movimento primeiro em relação do apoio do governador Eduardo Leite a uma candidatura do Gabriel Souza? Olha, recebe com muita naturalidade, né? O governador Eduardo e o vice-governador Gabriel têm uma excelente relação. O vice-governador participa, e eu tenho participado, né, das reuniões estratégicas, essas estruturantes, como eu disse, e o vice-governador tem cadeira cativa, né, nessas reuniões, ou seja, ele acompanha os grandes temas do Estado ao lado do governador, né, é uma pessoa muito capacitada, né, muito qualificada, tem se qualificado cada vez mais e foi parceiro, né, um parceiro leal do governo, do governador, né, desde lá daquele início, né, de relação, de união entre os partidos, que não foi tão fácil assim, e, né, o vice-governador trabalhou muito para que desse certo e, portanto, o governador Eduardo tem muita gratidão e reconhecimento, né, a essa lealdade. Sim. Então é natural que essa relação se estabeleça. O partido vê isso com naturalidade e o governador Eduardo é o nosso líder, né? Nós estaremos com ele. A gente, né, o partido está muito tranquilo em relação a isso, apesar de estarmos passando por um momento de definições futuras, né, definição do futuro do partido. Está muito claro, né, para a maioria das direções partidárias e dos militantes também no Estado, que nós vamos estar com o governador, com a nossa maior liderança, né, que nos representa, que representa a nossa visão política, né, que representa os nossos princípios, a nossa
forma de administrar, então isso é bastante tranquilo. Inclusive em relação às opções, merece muito, né, um candidato como ele, um presidente como ele, mas sabemos que não, essas coisas dependem, né, não basta uma escolha individual, nem uma escolha de um partido, é preciso uma construção complexa, e se não for possível, não, o Eduardo é muito jovem ainda, acho que uma candidatura ao Senado é algo, sim, que tem que estar na mesa para avaliação, e estaremos, né, trabalhando muito para ele também, se essa for a sua decisão. Isso depende desses movimentos que vêm acontecendo em nível nacional, no cenário nacional. Secretária Paula Mascarenhas, a senhora acredita que o PSDB vai conseguir viabilizar fusão e a posterior federação, que também vem sendo negociada, e se cacifar para apresentar essa candidatura do governador Eduardo Leite como uma terceira via, né, uma via alternativa a essa polarização que a gente vem acompanhando há algum tempo no Brasil? A senhora acredita que vai ser possível? Porque o lançamento do Leite não tem nenhum, ele de fato é liderança e é uma vitrine, o governo dele aqui também para o PSDB nacional, né? Não acredito que ele enfrente resistências internas no partido, depende mais, realmente na prática dessa viabilização do PSDB para apresentar essa candidatura. Sim, a gente tem ouvido, né, das grandes lideranças nacionais do partido, do presidente Marconi Perillo, né, que o governador Eduardo é o pré-candidato do PSDB à presidência da República. O partido quer muito isso, né, entende que a candidatura do Eduardo não só é importante para o Brasil, mas também para o próprio PSDB, né, porque se reencontra de alguma forma no Eduardo e nas suas posições políticas, na sua forma de fazer política, se encontra com a origem do PSDB, daquela origem lá, né, do Fernando Henrique, do Mário Covas, né, de pessoas que fizeram muito bem ao país, né, um partido que trouxe muitas entregas. Então, de alguma forma, isso é uma redenção, né, um recomeço, talvez, para o partido. E então, isso está muito claro. Agora, é claro, nós precisamos, né, avaliando aí como fazer, né, com esse momento de transição, assim, de possível fusão. Estamos avaliando, claro que as realidades dos estados são muito diferentes e isso dificulta um pouco. O que parece bom para o Rio Grande do Sul não necessariamente será bom para Minas Gerais ou para São Paulo, enfim. Então, tem uma avaliação aí complexa, né, uma deliberação que não é simples. A gente está acompanhando, claro que isso tem um limite temporal, nós estamos chegando perto desse limite, né? E o governador vai tomar suas decisões, né? Se caso o partido não tome, mas a nossa disposição e a nossa torcida, nosso trabalho é que para que o partido tome, porque ainda que haja uma fusão, a nossa expectativa é de que o PSDB possa se manter, né? Se manter de alguma forma, pode até mudar a sigla, não é isso, é o que está por trás disso é que importa, né? O que a história do PSDB, o legado, as bandeiras, país, o legado, os princípios e a forma de fazer política, porque, né, isso não é menos importante, né? Não é só a visão política, que é importantíssima, mas também o jeito, né? A forma que, justamente num país de polarização como o nosso, né, uma forma de respeito a quem pensa diferente, né, respeito aos adversários, de escuta, de capacidade de diálogo, de capacidade de construção coletiva, né, de conseguir criar consensos mínimos que nos façam avançar. O Brasil precisa muito disso. E esse é o jeito do PSDB. Essa coisa de dizer o PSDB é muro, né, tá sempre em cima do muro, não é isso. Muro num país ou até num estado, que o nosso também é muito, um estado de grandes lutas e batalhas, e é muito isso. Quem não é meu amigo é meu adversário. Não. Sim. A gente, o que na verdade chama-se equilíbrio, isso, né? A capacidade de dialogar com todos os lados, de ouvir com respeito todos os lados e de tentar construir, né? Puxar, fazer todo mundo puxar na mesma direção quando os valores que estão em jogo são valores universais e que atingem, né, positivamente toda a sociedade. É um pouco isso. A gente quer muito poder preservar isso, e o PSDB representa isso, né? Acho que teve seus desvios, os seus erros ao longo do caminho, né? Mas saberá superá-los e tem sabido, né? E a gente espera que consiga
ir de forma unida, né, tomar uma decisão que preserve tudo isso e que deixe isso claro também para a sociedade brasileira. Tá certo. Secretária extraordinária de Relações Institucionais do governo Eduardo Leite, Paula Mascarenhas, e também presidente do PSDB aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, secretária, pela disponibilidade, por ter conversado com a gente aqui no Esfera Pública. Uma boa tarde, um bom trabalho e boa sorte agora nesse desafio que a senhora já vinha conduzindo e que se amplia um pouquinho com essa mudança de status. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom trabalho para ti, um abraço. Um abraço, secretário.